Oi, para quem não me conhece, me chamo Camila, sou uma das bibliotecárias aqui do campus de Russas e vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre citação. Vou compartilhar aqui minha tela. Vou voltar aqui os slides. Pronto, vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre citação. O que são as citações? A citação é a omissão de uma informação extraída de outra fonte, né? E o número dessa norma é 105.20, que ela tem como objetivo, né, especificar as características exigíveis para a apresentação de citações em documento. E as citações ela podem aparecer tanto no texto e em notas de rodapé. Existem três tipos de citação: a citação direta, que é a transposição literal de um texto do autor num todo ou em parte. Então, é literal, né? Da mesma maneira, das mesmas palavras, pensamentos do autor, você copia e cola no seu trabalho, né? De forma literal, ou seja, da mesma forma que o autor escreveu. E citação indireta, a apresentação do conteúdo de um trecho de outro autor sem transcrição literal. Ou seja, você colocou com suas próprias palavras, né? Interpretou aquele pensamento e colocou com suas palavras. E citação de citação. Citação direta e indireta de outro autor a qual não se teve acesso ao original, mas sim através de outra citação, que é o ápode. Né? A citação direta devem constar sobrenome do autor, ano de publicação do trabalho, número da página de onde foi retirada a citação. No exemplo abaixo, né? Temos aqui o sobrenome do autor, o ano e a página, e também pode fazer dessa forma, né? Colocando entre parênteses, quando não está inserido algum texto, né? Quando não está inserido algum texto, coloca-se dentro, pode colocar-se dentro do parêntese. E aqui é uma obra contendo dois autores. A citação direta, ela pode ser curta. Se a citação tiver até 3 linhas, deve ser feita no próprio texto, entre aspas duplas. Se já houver partes entre aspas no original, esta deve ser indicada por aço simples. Por exemplo, no exemplo de acordo com Trivinhos. Aqui estamos vendo uma citação direta, né? Curta, porque tem duas aspas aqui, aspas duplas, e é uma citação curta porque tem só 2 linhas. As curtas são até 3 linhas, né? Se tiver até 3 linhas, é uma citação curta. E aqui, Trivinhos já tinha colocado aspas duplas em aprofundar. Como já Trivinhos já tinha colocado aspas duplas em aprofundar, a gente vai e coloca no trabalho aspas simples, porque Trivinhos já tinha colocado aspas duplas. E a citação direta também ela pode ser longa. A citação longa, com mais de 3 linhas, é feita sem aspas e deve ser diferenciada do texto. E aí ela deve ter um recuo a partir da margem esquerda de 4 centímetros, letra menor do que o texto utilizado. Se você escreveu no seu texto com o tamanho 12, você escreve a citação com o tamanho 10. E espaçamento simples. Por exemplo, aí um exemplo, né? Aqui é o texto, digamos que aqui é o texto, você escreveu 12. Aqui você escreve 10 e faz esse recuo de 4 centímetros à esquerda. Devem ser indicadas supressões, interpolações, comentários, ênfases ou destaques da seguinte modo: supressões, desta maneira aqui, né, com reticências e colchete, interpolações e acréscimo comentário com colchete, ênfase e destaque com grifo, negrito e tal. Supressões, né, palavras ou frases da citação representada pelo sinal de reticências colocado entre colchetes. Quando você faz a supressão
Você pega uma frase de um autor, mas não quer escrever, acha a frase muito longa e não precisa daquela, quer encurtar a frase, aí você usa supressões, mas o importante é não deixar aquela frase sem sentido, né? Por exemplo, você colocou aqui um trecho de Severino, mas era muito longo. Aí você fez as supressões do texto, mas mesmo assim ele ainda ficou com sentido, né? Não tirou o sentido daquele texto. Acréscimos às citações. Acréscimos são observações, explicações colocadas por quem está fazendo a citação, para melhorar a compreensão de alguma passagem do texto citado. Devem ser feitas entre colchetes, tanto para citações longas, mais de 3 linhas, como para citações curtas, até 3 linhas. Por exemplo, no exemplo abaixo. De acordo com Spina, os trabalhos de grau, aí a pessoa fez uma observação, né? Fez uma explicação a mais aí. Quais são os trabalhos de grau? Tese, dissertação e monografia. Então, não foi o Spina que colocou, né, essa observação, foi quem está escrevendo, né, seu TCC, por exemplo. Aí foi, quis colocar uma observação ali na citação do autor, aí colocou aí entre colchetes. Destaque, tradução nossas e notas complementares. Para se fazer algum destaque na citação, grifa-se a parte a ser destacada, seguindo-se a expressão grifo nosso, logo após a informação do autor, ano e página dentro de parênteses. Caso o destaque já faça parte do original transcrito, usa-se a expressão grifo do autor, como no exemplo abaixo, né? Grifo nosso foi a pessoa, né? Não foi o autor, ou quando ele foi fazer aquela citação, aquele pensamento do autor, né? Transcrever. O autor não tinha feito aquela observaçãozinha, né, em negrito, quem fez foi quem está fazendo o trabalho, né? E aí você coloca grifo nosso, caso você queira grifar uma observação, você coloca grifo nosso. Caso já tenha sido um grifo do autor, você bota grifo do autor. Quando a citação é uma tradução do original, coloca-se após a citação a expressão tradução nossa. É mais ou menos a ideia parecida com o grifo, né? Então, quando você faz uma tradução, você coloca tradução nossa, entre parênteses. Quando a informação citada foi obtida através de palestras, debates, comunicações, etc., coloca-se entre parênteses após a citação a expressão informação verbal. E em notas de rodapé detalhes, como notas do informante, local, a data do evento, etc. Por exemplo, a receita tributária do país cresceu de forma constante nos últimos 3 anos. Então, você coloca aqui que é uma informação verbal. E na nota de rodapé, você complementa com as outras informações de onde foi retirado, né? Foi retirado da palestra, do professor fulano de tal, auditório. Então, você tem que fazer uma notazinha de rodapé para dar uma explicação, né, de onde foi que foi retirada essa informação verbal. A citação indireta é a interpretação e apresentação do conteúdo de um trecho do trabalho de outro autor sem transcrição literal, né? Como a direta. A direta é com a transcrição literal, né? A indireta já é sem a transcrição literal. Nas citações indiretas, não é necessário usar aspas. A indicação do número das páginas dos trechos citados é opcional. O sobrenome do autor e o ano são obrigatórios. Citação de citação. É a citação de um trecho de uma obra a qual não se teve acesso no original, mas através de outro trabalho que já tinha a citação transcrita. Deve ser indicada da seguinte forma: sobrenome do autor original, ano e número da página que constam na citação, seguido da palavra latina apode, que significa junto a. Sobrenome do autor da obra consultada, ano de publicação e número da página. É este o autor que aparece na lista de referência. Por exemplo, no texto, segundo Silva, aí você coloca que aqui, desta forma, é porque está
transcrito no texto, né? Então, segundo Silva, a aba de Abreu e tal. E aqui é outra forma de ser citado, que é quando não está transcrito no texto, né? Quando ele está fora do texto, no finalzinho lá da citação, aí você coloca entre parênteses todos as informaçõezinhas aqui, né? Quando está transcrito no texto, você deixa Silva aqui, nesse exemplo aqui, né? Como forma alternativa, pode-se colocar, segundo Brandão, citado por Mesquita. Isso aqui é outra forma de fazer um APOD, né? Uma citação de citação. Sistema de chamada. As citações devem ser indicadas no texto por um sistema chamado numérico ou autor-data. E o sistema autor-data, né, que é o mais utilizado, e essas explicações que eu estou dando, né, já são baseadas mais em cima do autor-data. Qualquer que seja o método adotado, deve ser seguido consistentemente ao longo do trabalho, de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências, da nota de rodapé. Então, se você escolheu trabalhar com numéricos, você tem que fazer toda a referência numérica, no sistema chamado numérico. E a referência tem que conversar com a citação. Se você escolheu toda a autodata, tem que fazer toda a autodata. Quando o nome dos autores e instituições responsáveis estiver incluído na sentença, indica-se a data entre parênteses acrescentadas, né, acrescidas da página, se a citação for direta. Por exemplo, esse, como eu já tinha mencionado, como ela está transcrita, né, no texto, então fica fora do parêntese e coloca-se dentro do parêntese apenas o ano e a página, o autor fica fora. E em letras maiúsculas e minúsculas, nesse caso. Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescenta-se as iniciais de seus pronomes. Mesmo assim, existir coincidência, coloca seus pronomes por extenso. Pode ser muito comum aqui o Silva, né? Muita gente se chama Silva. Então, Silva Carlos, por exemplo, e Silva Otávio. Aí, mesmo assim, coincidiu, por exemplo, o Otávio com outra pessoa já coincidiu, por exemplo, Cássio e Celso, né? Começa com a mesma letra, você já tem que colocar por extenso. As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados no mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética após a e sem espacejamento, né? Porque aqui está tudo junto, mas aí sem espacejamento, conforme a lista de referência. Por exemplo, você foi fazer uma citação e usou duas obras do autor, né? O autor publicou um artigo, um livro, por exemplo, no mesmo ano. Aí você vai usar esse artigo, esse livro. Então, para fazer a diferenciação das obras, né, você chama o artigo de A e o livro de B, né, por exemplo. As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma citação indireta e vou utilizar os pensamentos, as ideias do autor que ele escreveu, né, um livro que ele escreveu em 1989, 91 e 95, na mesma citação. Né? Peguei as ideias desses anos, né, que ele escreveu e fui transcrever na minha citação. Então, fica desse jeitinho aqui o número de chamada, né? Aqui, e aqui é um exemplo quando tem 3 autores. Quando tiver 3 autores, observa-se que ele é separado por ponto e vírgula os sobrenomes. As citações indiretas de diversos documentos de autores mencionados simultaneamente.
devem ser separados por ponto e vírgula em ordem alfabética. Por exemplo, aqui Fonseca, vírgula, 1997, ponto e vírgula, aí já começa outro sobrenome do autor, o ano da obra dele, ponto e vírgula, o sobrenome de outro autor, vírgula, o ano. Né? Quando você pegou diversos documentos de vários autores para fazer a sua citação indireta. Né? Então, você faz a número chamado assim, né? Separando cada autor por ponto e vírgula e o ano do autor por vírgula. Sistema numérico. Nesse sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem que aparece no texto. Não se inicia a numeração das citações a cada página. E nesse sistema tem que se fazer as notas de rodapé. Né? O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé. Então, não se deve fazer notas de rodapé quando estiver utilizando o sistema numérico. A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada pouco acima da linha do texto em expoente, a linha do mesmo, após a pontuação que fecha a citação, como no exemplo abaixo, né? Mas, como eu falei, essa numérico, né? Essa indicação de numeração é pouco utilizado, é mais o autor data. O sistema autor data, nesse sistema a indicação da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome da entidade responsável ou até o primeiro sinal de pontuação, seguidos da data de publicação do documento, das páginas da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses, por exemplo. Aqui é o autor data, né? Vem o sobrenome, o ano e a página. Aí aqui é como vai ficar na referência. Aqui é como se deve ficar na referência. Aqui é outro exemplo, quando ele está transcrito ao texto. Aqui vem o autor, o ano, a página, aqui é como vai ficar na referência. Na citação direta, é obrigatório o uso da página. Na citação indireta, não é obrigatório o uso da página. Aqui é mais um exemplo, aqui com dois autores, separados por ponto e vírgula. Aí vem vírgula, o ano e depois a página. E aqui é como vai ficar na referência. Aqui mais um exemplo. Aqui, como é uma citação indireta, né? Não foi obrigatório o uso da página. Não é obrigatório o uso da página. Aqui é quando uma auto-entidade, né? Comissão das Comunicações Europeias, não, aí coloca todo ele vai em caixa alta. Que, aqui na referência, todo em caixa alta, tá vendo? Aqui é um jurídico, Brasil. Então, assim, e se o texto for uma autoria desconhecida, entra-se pelo o título, né? Pela primeira palavra do título, seguida de reticências, no caso das obras sem indicação de autoria, responsabilidade, seguida da data de publicação do documento e das páginas de citação. No caso de citação direta, separadas por vírgula e entre parênteses. Só voltando aqui para dar uma observação, que nesse caso aqui vocês vão ver porque que entra por Brasil nas aulas de referência. Aí vocês vão ver nas aulas de referência porque entrou aqui por Brasil. Aqui é um exemplo de que entrou pelo texto, pelo título, né? A primeira palavra do título que ficou em
caixa alta e vem a reticências porque você não vai escrever o título todo, né? Então, você escreve a primeira palavra do título em caixa alta, porque está aqui, né? Dentro do parênteses, e pós os reticências. E aqui é como vai ficar na lista de referência. Na lista de referência é a primeira palavra que fica em caixa alta e depois fica em letras minúsculas, né? Normal, assim. Se o título iniciar por artigo, definido, indefinido ou monossílabo, este deve ser incluído na indicação da fonte. Né? Por exemplo, né? A flor, que é o título, a flor prometida. Tá vendo que, como é que ficou na referência, né? Foi só a primeira palavra do título que ficou em caixa alta. Aqui é mais um exemplo de entrada pelo título. E aqui é um exemplo de notas de rodapé. Deve-se utilizar o sistema AutoData para as citações no texto e o numérico para as notas de rodapé. Notas explicativas, né? As notas de rodapé devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas e com fonte menor, que é um exemplo, né? E aqui eu vou fazer um resuminho, né, de como é que vai ficar na sistema de chamada, né? Por exemplo, um autor, aí fica segundo Moraes, pode ser assim. Dois autores, segundo Moraes e Souza, porque ele está transcrito no texto. Três autores, coloca o nome e sobrenome de um, vírgula, o outro, e Vilela, como no exemplo, porque está transcrito ao texto. Mais de três autores, coloca o primeiro inicial, entrada pelo título e entrada pelo autor-entidade, como essa Comissão das Comunidades Europeias. Aqui é outra maneira, né, que é quando não está transcrito ao texto, está fora lá no finalzinho da citação, coloca-se todos em caixa alta. E é isso, gente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente.